tarde, meu mundo. Também, da mesma forma, é um prazer estar aqui. Esses espaços de reflexão coletiva do nosso programa de pós-graduação são sempre muito bem-vindos, porque a produção acadêmica e a vida daquele que faz pós-graduação é pautada por uma certa solidão. Uma das características desse modelo que acaba se envolvendo na universidade é o isolamento individual das profissões. Você passa a sua seleção, derrotando outros, faz as suas disciplinas, nelas você tem as suas dúvidas, você tem o seu orientador privado, a sua defesa de coisas, o seu título, para você sair por aí enfrentando o seu serviço. Então, esses momentos de troca, de integração, são muito interessantes, devem ser valorizados. Veja, eu pensei em começar por problematizar um pouco o título que se apresenta da nossa reflexão aqui, que é Universidade e Movimentos Sociais. E como o próprio título indica, são duas coisas, a universidade e os movimentos sociais. É um esforço insano de buscar uma relação entre essas duas coisas. A provocação vai ser começar por pensar se há essa relação. Pela fala do marido, fica claro que aquela tradição que poderia levar a um vínculo maior, ela foi interrompida. Então nós estamos aqui, como a gente é otimista e corrigido, nós estamos desistindo na busca dessa vinculação. Mas é muito mais talvez uma reminiscência, talvez uma ideia de que é importante isso numa universidade que na prática não realiza isso, que nem se coloca como um problema a ser enfrentado. Eu acredito que isso começa por algo fora da universidade. Se nós quisermos entender a universidade, o seu papel, a relação com os movimentos sociais, começa um pouco fora. Começa com a própria reflexão sobre a natureza do conhecimento. Afinal de contas, o que é o conhecimento? E afinal de contas, por que se em determinado momento o conhecimento exigiu um locus específico? Como é que ele transitou de algo para aquele espaço onde se supõe estar produzindo conhecimento? Bom, nós partimos da ideia de que o conhecimento não pode ser isolado da própria praxis humana, que, portanto, ele se insere na relação dos seres humanos com a natureza para produzir aquilo que é necessário à sua existência. E como a gente sabe, essa relação do ser humano com a natureza para produzir os elementos necessários à sua existência é uma relação imediata, ela não é uma relação direta. Ela não é ir lá na natureza e pegar os elementos necessários que satisfazem nossas necessidades. Eles não estão lá, com perdão dos ecossocialistas do termo da nossa revista aqui, da questão ambiental. O mito fetichizado da natureza, como algo bondoso, que oferece tudo, é um tanto estranho a própria história da humanidade. É de lá que nós temos necessariamente que tirar os elementos, mas eles não se apresentam prontos, eles exigem mediações. Por isso que o ato do trabalho já é necessariamente envolver uma sociabilidade, que é um ato coletivo, social, e uma linguagem, que deriva daí. Então, trabalho, linguagem e sociabilidade são uma unidade separada. E que vão produzir mediações diretas e materiais, como são os instrumentos, bem de produção, mas também o saber. Que veja, não pode ser reduzido a mera expressão que se convenciona chamar de tecnologia. Isso já é uma deformação posterior. É saber, é aquilo que o ser humano desenvolve com mediação ideal do ato do trabalho. Ele permite voltar ao trabalho com uma qualidade propriamente humana. É a dimensão do pensamento, essa dimensão inseparável do ato do trabalho que o Marx define como uma atividade teleológica. Não de que metafísica e idealisticamente o objeto já exista antes, mas é que na relação envolve necessariamente um momento de abstração
de ideação e depois de objetivação. Então, é parte da vida. Né? E enquanto parte da vida, durante boa parte da humanidade dessa espécie, arrogante e bonita da qual nós fazemos parte, não exigia um espaço próprio para isso. Não exigia um espaço onde ocorresse esse conhecimento. Ele acontecia no espaço da vida. Ele acontecia no espaço do trabalho. Né? Nós sabemos que o processo que leva à fragmentação está ligado à divisão do trabalho. Mas especificamente também não está aí. Né? A integralidade do trabalho não pressupõe a homogeneidade do trabalho. O trabalho diversifica. E também não está aí essa cisão. Ela só pode aparecer, nos diz Marx e Engels na ideologia alemã, quando a divisão do trabalho apresenta uma divisão do trabalho intelectual e do trabalho manual. Só aí a consciência pode arrogar a si mesmo um produto específico, né? Que distancia do frio mundo das coisas e pensar como sendo algo em si mesmo, que se aprofunda em si mesmo, que se desenvolve em si mesmo. Né? A divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual também não pode ser julgada em si mesmo como, se ela é o germe daquilo que ao se desenvolver gera a cisão que vamos falar, ela também pode ser uma especialização. Né? Está no campo de uma especialização e diversificação do trabalho. O problema é o antagonismo que se põe na divisão do trabalho e na divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. O antagonismo, portanto, hierarquia de poder, na medida em que a sociedade se cinge em classes, na medida em que falamos de uma sociabilidade fundada na propriedade, né? Isso faz com que os meios, as mediações necessárias da sociabilidade humana se tornem também recursos de poder. Assim como a posse dos meios de produção, a posse do saber, da tecnologia, do conhecimento, também é um instrumento de hierarquização, de cisão da sociedade entre os dominantes e os dominados. Né? É só a partir desse momento que você pode ter uma autonomização do conhecimento como uma esfera própria em relação à esfera da vida. Né? Mas mesmo assim, nas formações sociais próprias da antiguidade, você ainda tem pouco desenvolvido esse local específico onde se produz o conhecimento. Né? A gente pode falar do liceu, da academia da Grécia, mas não era exatamente, apesar das colunas, da universidade, né? Algo que tinha vestibular, bolsas, ensino, pesquisa e extensão, cartas, né? A forma peripatética como Sócrates produzia esse conhecimento dá um pouco a mostra de que o espaço era mais do que aquilo que o local específico. Né? Platão, que já é da decadência, já tem uma casinha. Aristóteles já bota seus alunos para escrever suas obras, e dá uma longa pressão, né? Exploração do trabalho alheio, falta o editor. Né? Alguém diz que Heráclito não tinha um bom editor, mas ele não conseguiu ser tão famoso como Aristóteles. Tinha mecenas, né? Nada como o bom Alexandre na sua vida, para você registrar as obras que você pensar. Mas ainda assim, na tradição antiga, você não tem esse espaço específico que chamamos de universidade. Né? Um local onde se acumula esse produto de conhecimento. Isso é próprio do programa da modernidade, isso é próprio do programa da razão moderna. Né? Não vou entrar aqui no período medieval, mas mesmo o pensamento medieval cria a ideia de universidade, cria essa ideia, ele ainda é algo misturado com a tradição religiosa, com a universidade da religião, já é segmentado, já é controlado, né? Mas está longe de ser esse modelo que nós falamos aqui. Isso surge realmente do programa da modernidade. Não é por acaso que entre o século XVI ao século XVIII, XIX, as primeiras expressões disso que chamamos de universidade aparecem. Como tudo na história, não aparece já na forma completa. Né?
pegando a carona aqui na Sueli Mazzi, ela faz um encadeamento que me parece útil, né? 3 modelos europeus. Eu acho que isso é importante, resgatando aquilo que falou o Marilda. Nós pensamos a Universidade do Brasil como cópia, um modelo, uma imitação do modelo de universidade, né? Então é interessante discutir um pouco essa matriz. A primeira que o Sueli resgata desses modelos é o modelo inglês, de Oxford, Cambridge, século XVIII e século XIX. Ali você tem um pressuposto. Não há identidade de pesquisa e ensino. Né? Não há. Não é porque ali é o local de concentração, de aglutinação, de armazenamento de conhecimento mundial para ser transmitido, que ele vai ser transmitido para todos que passem ali na porta entre o acesso. Né? Ele é um momento de sistematização de uma cultura clássica, de uma cultura mundial, que é eminentemente elitista, para formar preceptores, para formar os pensadores. Né? Alguns pensadores famosos, por exemplo, como Hobbes, era um preceptor. Ele aprendia essa teoria para poder oferecer isso aos príncipes, aos nobres. Né? Não saía de lá com diploma, com uma longa carreira de professor universitário na Inglaterra, né, dessa época. Portanto, o modelo inglês é um modelo de saber, de acumulação do saber e de sistematização desse saber. Né? Quem vai dar um salto nesse modelo, que é o modelo francês, já no século XIX, é Napoleão. Né? E Napoleão faz uma crítica a esse modelo inglês como um modelo que tem pouca utilidade para as tarefas imediatas da Revolução Francesa. Né? Afinal de contas, o que fazem esses senhores, né, com seus textos em latim, com seus textos em grego, com seu pensamento tentando explicar o mundo, quando nós precisamos de canhões, precisamos de armas, precisamos de máquinas, né? Precisamos de ruas, precisamos de coisas. Né? Então, é necessário que isso se transforme em um conhecimento utilizável. Bom, isso é o início dessa passagem do conhecimento para a ideia utilitária, técnica do conhecimento, a ideia do politécnico, a ideia do conhecimento aplicado, a ideia de formação de profissionais que exerçam tarefas. Né? Isso é próprio desse modelo de universidade, que é o modelo napoleônico. Né? E a pesquisa, a crítica ao modelo inglês enfraquece esse lado. Né? A pesquisa científica vai ser profundamente influenciada aí pela ideia da especialização da ciência nos diferentes campos de atuação e de formação de profissionais próprios disso. Né? E aí o positivismo tem uma ponteando para ter uma influência decisiva. O terceiro modelo, que veja, não é cronologicamente posterior, ele é quase simultâneo a esse material, é o alemão. É da Universidade, né, de Berlim, criada por Humboldt, em 1810, e da qual, se eu não estou enganado, Hegel foi reitor. Né? Dizem que foi um momento dele de reconciliação com a realidade. Eu tentei me reconciliar com a realidade no desenvolvimento pessoal várias vezes. A realidade não deixou. Mas depois tem um detalhe sobre isso que vamos falar aqui. Mas esse modelo é um modelo interessante porque esse modelo alemão é um modelo da excelência do saber. Né? É um modelo que vai levar que o trabalho na universidade é de organizar o saber da universidade. Né? De ser esse momento, mas com um aspecto diferente do que é o aspecto inglês. É uma certa retomada do aspecto inglês, mas num patamar diferente. É a universidade levada a sistematizar o pensamento, que possa ter liberdade para o pensamento puro e depois vai ser base para o desenvolvimento da formação profissional, das pesquisas, etc. Sai aí dessa experiência alemã essa ideia da pesquisa pura e da pesquisa aplicada, né? Ainda que se especialize nos fundamentos. Ora, temos aí então dois elementos de ensino ligado à formação profissional
de pesquisa, de núcleo do conhecimento, de excelência. É interessante que nesse programa da modernidade da Universidade Portuguesa não apareça o tripé que nós assim falamos quase como mantra. A gente fala na universidade, sai os três juntos, né? Falei de ensino, pesquisa para poder. Gente, agora vai entrar. Então, no projeto de igreja não lembra. A extensão surge já dessa contraditoriedade desse espaço. E a experiência que normalmente é associada a essa ideia da extensão é latino-americana, sem nenhum patriotismo latino-americano, mas é significativo que tenha nascido nessa contradição, que vem do movimento de Córdoba, de 1918. Né? De uma universidade questionada no seu elitismo, questionada na esterilidade do seu pensamento, questionada na forma como discutia pouco, entendia pouco a sociedade, da onde vinham aqueles que lá estudavam e para onde teriam que voltar como profissionais, uma greve, uma mobilização, que teve um momento cultural, de luta, de contradições em Córdoba, que pauta, e no documento de Córdoba está delineado isso que depois seria chamado de extensão. Né? Ora, também na experiência brasileira, isso não aparece imediatamente. Né? Desde os cursos isolados, que se confundem com a história do Império inicialmente, né? Os primeiros cursos universitários, significativamente, medicina, direito e história, e politécnica. Né? História que uma nação nova precisa ter uma história primeira própria, um absurdo, o país se forma, não tem uma história dele. E aí o imperador contratou um alemão para escrever para nós qual é a nossa história, né? Que mostra um intercâmbio internacional bastante intenso na nossa tradição. Mas mesmo medicina não tem nada a ver com a saúde pública, né? Tem a ver com a ideia do Instituto de História e Geográfico, para entender o Brasil, território, e medicina tem muito a ver com o povo, né? Não é à toa que Nina Rodrigues vai produzir seu pensamento não das ciências sociais, mas vindo da medicina. Né? Que desgraça é essa? Para quem ser uma nação que tem um território, que tem um povo, mas se forma esse povo. Nina Rodrigues é um dos exemplos interessantes do pensamento conservador, que parte do questionamento, não necessariamente conservador, né? Mas que acaba produzindo um pensamento conservador. Bom, direito, porque o complemento disso do território do povo é o Estado, a soberania, e aí é necessariamente a formulação jurídica. Mas tem razão, Marinho Bruno coloca que isso não passa de cursos para a formação de uma elite, está longe da ideia de uma universidade. Né? Basta ver a resistência desses próprios cursos quando surgem as universidades para fazer parte deles. Lá de São Francisco foi, eu posso dizer, a força para a universidade fez questão de não ir para o campus, para dizer que eu me rendo, né, a ser parte da universidade, desde que eu seja absolutamente independente. Né? São Paulo, tem São Paulo, São Francisco. Tem a mesma, também não foi para que também não foi, continua resistindo lá. Lógico que eles não sabiam que ficariam tão perto de São Paulo do Brasil, mas talvez gostar. Também aqui no Brasil, essa ideia de universidade é um projeto que discute um projeto contraditório. E também aqui, esse momento que Marinho descreveu, de efervescência da sociedade brasileira, na busca dos seus caminhos, de acirramento de classes, também pautou no conjunto das reformas dos anos 50 a reforma universitária. E é interessante que tem dois elementos dessa discussão sobre a reforma universitária que mostram duas vertentes possíveis do desenvolvimento da Universidade Brasileira, que é o ANB, que é a proposta do Darcy Ribeiro, e a proposta do movimento estudantil, da UNE, que Deus a tem. Né? Que é uma tradição extremamente combativa de pensar a universidade. Veja, é interessante esse debate, porque o projeto do Darcy Ribeiro, olhando hoje, é extremamente interessante, não é? Extremamente inovador. Mas a UNE o ataca como conservador, uma universidade voltada a si mesma, sistematização do conhecimento, formação. Não.
é necessário discutir até que ponto o conhecimento também brota da própria sociedade. E a UNE vai se alimentar aí dos centros de cultura popular, dos centros de cultura no chão, do Nordeste, vários pontos da sociedade brasileira. E isso vai formar o Centro de Cultura Popular da UNE, o CPC da UNE. E isso transforma no movimento social. O questionamento do caráter da universidade é inseparável do questionamento do projeto do Brasil, do projeto de transformação social e de sociedade que queremos. É uma ordem metodológica interessante. Nós não discutimos que universidade, nós temos um projeto de discutir um projeto social, histórico, de enfrentamento das questões estruturais do Brasil, isso ligado a uma perspectiva de mobilização, de luta, de cultura, e que universidade serve. É evidente que isso é interrompido pelo ciclo da democracia. Mas a ditadura é árdua. Uma das coisas que nós devemos considerar na ditadura é que ela não é uma ditadura típica daquelas coisas rebaixadas que nós vivemos em grande parte na América Latina como um todo. A ditadura brasileira tem sofisticação. Ela destrói essa alternativa em germe de desenvolvimento que Marguerite identifica como a possibilidade de desenvolvimento do pensamento crítico. Isso é científica e milimetricamente impedido, seja pelas aposentadorias forçadas, seja pela intervenção direta na universidade, seja pela proibição das ciências sociais, da filosofia, abertamente, como todas as ditaduras fizeram, mas ela também tem um projeto na universidade. O projeto McIntyre é um projeto revolucionário de dotar o capitalismo brasileiro de uma tecnocracia capaz de conduzir essa inserção subordinada na ordem do capital imperialista, e que desenvolve ciência, o que faz na forma da universidade pública. Não deve ser um mérito só, eles não fizeram isso para que os pobres pudessem estudar, uma vez garantido que os pobres nunca chegariam, aí eu posso fazer esse espaço um espaço público. Na verdade, um espaço do fundo público a servir pela lógica do capital. Previamente, eu garanto esse espaço público com o funil do vestibular e o processo meritocrático que tem. Mas antes de discutir isso só dessa forma, foi dado o exemplo do Florestan. Conversando com o Florestan uma vez, perguntei como é que chegou, é uma muita vez que teve, se criou esse bloqueio entrou. Vocês não conhecem a história do Florestan, ia vergonha na cara e ficou muito lindo, ele vestibular, ele é muito melhor que várias novelas que vocês assistiram por aí, os caminhos que levaram na universidade. Mas quando eu perguntei como é que você entrou, ele falou, você sabe que não tinha vestibular. Não tinha vestibular. Você ia lá e assistia a aula, entrava lá, pegava o seu caderno e assistia a aula. Eu falei, pô, então qualquer um podia ir, lógico, as aulas eram em francês. Então qualquer trabalhador podia entrar lá. Ele teve a sorte daquela senhora que era dele, que parte do ensino francês. Então, um garçom podia entrar lá, que era um dos livros que ele fazia para viver, e entender o que aqueles caras estavam falando. Eles não discutiam o Levi-Strauss através de intérpretes do Levi-Strauss, era o Levi-Strauss, só que falando em francês. Hegel em francês. Hegel em francês, imagina. Eu tentei dar o primeiro capítulo da Fenomenologia do Espírito e ameaçado. Em português, bem traduzido. Tem gente que até hoje não sabe em português. Você imagina aqui em francês. Então, isso garante esse projeto da universidade. Interrompe essa ligação que, como eu estou tentando demonstrar, não surge uma motivação da universidade para buscar uma ligação. Ela é um efeito da luta de classes, como surgiu no código, como na década de 50 estava se apresentando ali. Os movimentos de renovação da universidade raramente surgem na universidade. Eles surgem como reflexo do momento histórico em que aquele modelo de universidade é questionado. Mas aí vem um paradoxo. Vou me servir aqui da exposição do Marildo. A ditadura conseguiu eficientemente romper esse germe de uma tradição.
de uma tradição crítica. Mas o que me espanta é que o processo de democratização da universidade brasileira não acertou a conta. E nós temos que entender isso. Quer dizer, a gente fala do fim da ditadura, da renovação da ditadura brasileira, da democratização, mas a gente olha com olhos pouco críticos. O movimento social, a luta de classes, que emerge nos anos 70, e que é o fator, que é vamos dizer assim, o vetor que leva à democratização da sociedade brasileira, ele não incidiu sobre a universidade. Já incidiu de outra forma. Quer dizer, o vetor que pensa a universidade, que vai buscar discutir a universidade, vem de um efeito dessa transformação da sociedade brasileira no sentido que foi apontado, que é o assalariamento dos professores, né? Que é, nesse sentido, a proletarização, né? Quer dizer, aquele professor universitário, no início desse ciclo, que antes da experiência na figura militar, ele é um semideus, né? É um membro elite, comprovado que esse pensamento crítico se desenvolver sempre essa coisa. Vejam, que não quer dizer que não tenham produzido conhecimento, no caso, relevante à compreensão do Brasil, e tal, ainda que com outras linhas, ainda que com outras aproximações. Mas dificilmente sairia isso. A novidade são as associações docentes, que vai gerar, né, planos, que vai pautar a discussão sobre educação na Constituição de 88. Mas essa é uma boa ou uma má notícia. Por quê? Porque quem pauta isso é quem vive na universidade. Isso não é pautado por um outro operário, por um outro funcionário que está em curso daquele momento, né? A gente pode dizer, mas isso formava uma amálgama, né? Quem está ali criando o PT nesse momento, em parte vem da universidade, performa, José Alvarenga, outros, estão vindo da universidade. Mas aí a especialização já está dada, vocês estão entendendo. Aí precisa pensar alguma coisa sobre a universidade? Pense aí, não é? Pense em vocês. Nós queremos entrar nesse processo como sindicalista, organize o sindicato. Né? Não há. Quer dizer o seguinte: a transformação da sociedade brasileira, o rescaldo da autocracia, não acerta contas com o modelo da universidade.